Olá, sou Albanita Pereira de Souza Nascimento, professora de Educação Básica, graduada em letras Portuguesas e Literatura pelo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy e FESP. E venho aqui apresentar o trabalho intitulado A Influência da Literatura na Formação de Bons Leitores, né? Sou coautora desse artigo, no qual a autora é a graduando do curso de Letras Língua Portuguesa pela UFRN, Brena Thaís Pereira de Souza Nascimento. Para iniciar a apresentação, temos uma retrospectiva aqui dos pontos, né, destacados no artigo. No sumário, nós temos introdução, conceitos, a relação do aluno com a literatura, a visão do aluno com relação à literatura, os procedimentos metodológicos, discussão dos resultados e o referencial teórico e considerações finais. Na introdução temos, em se tratar de literatura infanto-juvenil, é de suma importância salientar que se faz necessária uma seleção minuciosa da leitura, uma vez que esse público está se inserindo no mundo dos sonhos e fantasias. Uma boa escolha de bons textos literários são imprescindíveis para chamar a atenção dos mesmos. Ou seja, quando se escolhe um bom repertório literário, vai dar um grande incentivo para que o, o jovem, a criança, o jovem, o adolescente, até mesmo o adulto se interesse, né? Passe a ter uma atenção maior e passe a gostar. É, assim, é uma boa influência, se influencia de maneira positiva. Aí, no contexto em que os meios de entretenimento estão voltados para a internet, os jogos eletrônicos que chegaram com uma velocidade invadindo os lares em todo o mundo, terminaram por deixar a literatura cada vez mais distante dos alunos. A escola tem um papel fundamental nesse momento para resgatar essa cultura de ler boas histórias como fantasias que conduzam a criança e o adolescente à inspiração para um mundo de emoções que lhe dê prazer em viver e resgatar sonhos possíveis na busca por seu espaço como cidadão. Conceito de literatura. A literatura é a relação que as palavras estabelecem com o contexto, com a situação de produção de leitura, que instaura a natureza literária de um texto. A linguagem parece tornar-se literária quando seu uso instaura um universo, um espaço de interação subjetiva, autor e leitor, partindo do conceito de autores, né, que vão ser citados adiante, lá no referencial bibliográfico, vai se encontrar os autores que abordam a literatura. A literatura tem o papel de ultrapassar barreiras muito além do que possamos imaginar, pois a mesma pode transportar a imaginação da criança, jovem, e também até do adulto, e até mesmo adulto, para um mundo mágico e repleto de fantasia, que despertam alegria, felicidade, prazer para quem procura estabelecer contato com ela. Por isso é tão importante para a formação de bons leitores nos dias atuais, onde vivenciamos tantos problemas relacionados com a falta de interesse pela leitura e por bons textos, conteúdos que podem auxiliar no desenvolvimento do aprendizado do aluno. Isso no aprendizado do aluno, tanto no ler, né, no ler fluentemente, como também na escrita, né, em produzir seus argumentos através da leitura, né? Quando você lê, você tem um vasto repertório para, né, poder escrever, poder se expressar melhor. A relação do aluno com a literatura. As políticas públicas voltadas para o ensino da literatura nas salas de aulas, nos dias atuais, estão distantes de atender a necessidade dos alunos, que hoje estão mais voltados para o conteúdo, que só empobrece
o conhecimento e em nada contribui para o crescimento como pessoa atuante e participativo de um meio social, é, carente de conhecimentos que venham a somar para o desenvolvimento cultural e evolução como ser ativo em uma sociedade, pois através da literatura que a criança, jovem ou até mesmo o adulto pode refletir sobre a vida, dessa forma se posicionar sobre diversos temas que contribuem para o crescimento pessoal e intelectual. É através da boa leitura que se abre espaço para o pensamento crítico, reflexivo da realidade como um todo. A visão dos alunos com relação à literatura. A literatura, apesar de ser uma arte que envolve os sentimentos mais bonitos e auxilia na aprendizagem do ler e escrever, interpretar, bem como ajuda a refletir sobre o contexto atual, dando também espaço para um olhar reflexivo sobre o passado. Cada época traz sua cultura em forma de artes e impulsiona a revolução do pensamento crítico sobre o que viveram e o que vivem as pessoas da época. Por isso é fundamental buscar toda a história da literatura e implantar essa cultura dentro da instituição escolar, para que todos os agentes da escola sejam contagiados por momentos de prazer e gosto pela leitura. De modo em geral, uma escola que prima por um bom desenvolvimento no aprendizado dos seus discentes precisa estar articulada com a arte do ler e não o ler por apenas decodificar letras em sons, mas para uma interpretação daquilo que leu. Procedimentos metodológicos. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa com os alunos de sexto ano de uma escola pública municipal revelam o quanto a literatura é de suma importância para o desenvolvimento da leitura do indivíduo. Na sua formação, foram escolhidos 6 alunos da turma para responder questões referentes a textos de gênero literário, dentre outros, que possam contribuir para o aprendizado do conhecimento elaborado, que os mesmos já tinham tido, se os mesmos já tinham tido contato na escola na escola ou mesmo em suas casas, os dados foram analisados para chegar a um resultado que mais adiante vamos ver. Um questionário com 8 perguntas, né, 8 questões, de caráter sim ou não, foi aplicado em sala de aula, os resultados amparados e dialogados através do referencial teórico, que embasa e norteia a base do trabalho, dando mais sustentabilidade e respaldando as respostas dadas pelos participantes da pesquisa, que eles se disponibilizaram em responder de livre e espontânea vontade. Continuando os procedimentos metodológicos no contexto atual, tendo em vista a faixa etária dos mesmos, eles estão na fase de brincadeiras e imaginação fluindo solto. Isso aí foi, né, amparado pelo ECA, 2003, página 10. De acordo com a escritora infanto-juvenil Ruth Rocha, existem três categorias de criança adolescente. Os que se tornam, três categorias de aí, crianças e adolescentes, os que se tornam leitores naturalmente, sem que seja necessário nenhum esforço para levá-los a isso. Os que não se tornarão leitores de jeito nenhum, por mais atraente que a leitura se apresente a eles, e aqueles que se tornarão leitores se forem adequadamente estimulados. Para Azevedo, 2000, os textos didáticos são essenciais para a formação das pessoas, mas não formam leitores. No referencial teórico, alguns autores que conceituam a literatura como Cândido, conceituou a literatura como a arte, e, portanto, a literatura é uma transposição do real para o ilusório, por meio de uma estilização formal da linguagem, que propõe um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos. Nela se combinam um elemento de
vinculação à realidade natural ou social. É um elemento de manipulação técnica indispensável à sua configuração e implicação em uma atitude de gratuidade. Para Lajolo, para Lajolo, a literatura é a relação que as palavras estabelecem com o contexto, com a situação de produção de leitura, que instaura a natureza literária de um texto, e etc. Considerações finais. Estamos chegando, né, ao finalzinho do nosso trabalho. Mediante as respostas do sujeito investigado, podemos concluir que a leitura literária é de suma importância na sala de aula, também pode ser direcionada como tarefa extra, classe, com a finalidade de incentivar as crianças, adolescentes e jovens a buscar o gosto pela leitura e desenvolver a imaginação, bem como estratégia para melhorar a escrita de bons textos. Quando focamos sobre a compreensão e o gosto pela leitura que os sujeitos fazem, observa-se que é preciso focar mais nessa modalidade, uma vez que os mesmos admitem gostar de ler e até recomendariam livro para amigos, mas ainda há muito o que se fazer para estimular este prazer por ler, não somente por ler, mas para construir um acervo tanto de vocábulos novos como para ampliar suas opiniões sobre determinados assuntos. E assim termina, né, o trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção e foi um prazer apresentar.